prefeito João Dória está nos Estados Unidos. Repórter Daniel Lian acompanha com imagens para você aqui na Jovem Pan. Aqui em Nova York, nos Estados Unidos, pela primeira vez, o prefeito de São Paulo, João Dória, não descartou ser candidato à presidência da República no próximo ano. No entanto, ele ressaltou que isto vai depender de diversos fatores, a começar por prévias, a indicação do partido e principalmente do aval de seu padrinho político, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Numa hipótese, numa circunstância futura, havendo uma primária, ou seja, havendo prévias no PSDB, na circunstância de eu me apresentar, desde que nessa circunstância, com o apoio do governador Geraldo Alckmin. Olha a quantidade de situações circunstanciais. Se eu aceitaria participar desta prévia. Eu disse, nessa circunstância, por que não? Desde que isso tenha o apoio do governador Geraldo Alckmin, desde que isso seja feito lá adiante, e nas circunstâncias partidárias, é algo que você não pode se furtar. Mas isso não implica, não significa que eu seja candidato à presidência da República e nem seja postulante à presidência da República. O que eu faço e continuo a fazer é ser prefeito da cidade de São Paulo. Em noite de gala no Museu de História Natural, que contou com diversas personalidades do mundo político e empresarial, muitos banqueiros estiveram por aqui, assim como investidores, o prefeito de São Paulo, João Dória, foi congratulado pela Brazilian American Chamber of Commerce com o título de Personalidade do Ano, Person of the Year. Este título é oferecido a figuras notórias do Brasil e dos Estados Unidos. Em anos anteriores, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, assim como o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, já receberam esta condecoração. Também Timothy Geithner, ex-secretário de Tesouro norte-americano, e Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central. Este ano, ao lado de João Dória, recebeu este título Thomas Shannon, embaixador dos Estados Unidos. Falando, professor Vila, sobre a questão política, o discurso de João Dória já é outro. Se tiver prévia, quem sabe, se as prévias me indicarem, posso ser o candidato em 2018. Veja que 4 meses e meio, né, que ele está na gestão, é natural. O que está acontecendo é que, de um lado, há um desgaste das figuras tradicionais da política brasileira e no campo do PSDB das tradicionais lideranças do PSDB. Nem precisa dizer que todo mundo sabe, isso é falar o óbvio e tal. Ele, por outro lado, fez uma campanha eleitoral batendo na tecla da gestão e que não era político. Venceu no primeiro turno na maior cidade da América do Sul, o que não tinha ocorrido, enfrentando o Jaiminho, que era candidato do PT, o Jaiminho e tal. Por sinal, o Jaiminho não explicou os 20 milhões da campanha do João Santana no Caixa 2, viu, Jaiminho? Precisa falar conosco, está na delação e tal. Por favor, Jaiminho, isso é importante. 20 milhões, hein? Você não sabia? Bem, voltando ao que nos interessa. O João Dória, portanto, acabou virando uma figura nacional após o processo, a vitória eleitoral. Mas, especialmente no início da gestão, e pelas medidas adotadas como o Corujão da Saúde, que parecia ser uma coisa inviável a princípio, e mostrou na prática que era, ele foi buscando o confronto, estabelecer um confronto direto com Lula. Porque a liderança do PSDB sumiu. Aécio, agora hoje, o que eu vi uma notícia do Aécio. Era mais fácil achar o Wally do que o Aécio. Serra sumiu. Outras lideranças expressivas sumiram. Outras dizem que a tarefa é administrar, não enfrentar o criminoso de São Bernardo. E a população brasileira tem claro, e nós estamos assistindo aqui, que o enfrentamento se dá hoje entre os brasileiros e o projeto criminoso de poder. Porque Lula não é brasileiro, é traidor da pátria. Então, a questão que se coloca é que quem faz essa polarização ganha politicamente. E ele o fez sistematicamente, inclusive no evento da Jovem Pan sobre as cidades, né? Ele fez um pronunciamento logo no início, e claramente falou da cidade, mas deixou um pouco a cidade do lado e falou atacando o PT e especialmente o criminoso Lula. Então a questão, ele foi ocupando espaço. As lideranças tradicionais do PSDB e o programa eleitoral recente do PSDB, né, programa partidário, melhor dizendo, o excluiu.
né? Era natural, tal. Era natural porque o PSDB é uma espécie de condomínio daquelas madres superioras, grande parte delas, algumas delas que fazem atividades não afeitas ao trabalho de madre, né? Parece aqueles filmes mais As Madres de Monja, tal. E isso em Santo André do Cine Carlos Gomes faz tempo. Mas o que interessa agora é que ele se fortaleceu com uma grande ideia, é o grande nome do PSDB, e as pesquisas mostram isso. E ele tem de se posicionar, só que tem um problema. Ele é a criatura. Quem é o criador? É o governador Geraldo Alckmin. E ele hoje tudo pelo que aparece, né, a criatura maior que o criador. E o evento de Nova York agora foi muito claro. As luzes ficaram sobre quem? Sobre a criatura e não sobre o criador. Ele, por outro lado, fez questão, como na reportagem do Daniel Lian, de deixar bem claro que só seria candidato em caso de prévias democráticas e com o apoio do criador, vamos chamar assim, né, do governador Geraldo Alckmin. Portanto, ficou uma situação agora complicada. E aí, o que vai acontecer? Agora, por outro lado, para concluir, tem de ver se ele tem condições se não é um voo de galinha, politicamente falando. Uma coisa é agora, que você está num processo nem pré-eleitoral, você está num processo em meio a Lava Jato e que falar hoje chutar o Lula, cachorro morto, todo mundo chuta. A questão é se, além de chutar o Lula, consegue estabelecer um arco de aliança, se consegue vender politicamente falando, sua proposta para o conjunto do Brasil, que condições tem de ser um candidato viável, se para o governo do Estado, ele é eleito no primeiro turno. O ano que vem as pesquisas mostram isso. Para presidente, a situação é complicada, porque ninguém sabe o cenário de 2018. Portanto, Dória se transformou, mesmo sem o desejar, vamos dizer assim, numa figura nacional principal do PSDB. A questão é que, ao fazer isso, ele vai bater de frente com os cardeais que dominam o partido. Basta lembrar o seguinte, para concluir. Em 2010, quem foi o candidato? Serra. 2006, a presidência, Alckmin. 2010, outra vez Serra. 2014, Alckmin. Portanto, em 4 eleições, foram esses 3 candidatos. E desses 3, 2, ao menos, almejam ser candidato em 2018. Alckmin e Aécio. A grande questão é que há um certo cansaço em relação a essas lideranças. Então, o João Dória ocupa esse espaço. Porque assim como no futebol, na política também não há vazio. Você ocupa tal. E esses eventos sucessivos mostram isso. Agora, ele não pode esquecer uma coisa. Ele foi eleito para ser prefeito, e para concluir, prefeito de São Paulo. E essas viagens internacionais foram várias já, hein? Num prazo relativamente curto de tempo, não pode significar um abandono do cotidiano. O eleitor do João Dória aqui quer saber da calçada limpa, do buraco tapado, do semáforo funcionando, que parece ser uma coisa muito complexa, quer ver as creches, onde estão as creches, quer efetivamente ver o funcionamento da saúde pública municipal, em suma, quer que a prefeitura funcione, quer que a fiscalização não ocorra. Eu recebi uma denúncia sobre um estacionamento, que eu vou até depois ver nas instâncias da prefeitura, aí na região, se não me engano, do Itaim, que tem fiscal querendo levar vantagem da prefeitura, né? O Aref, o que aconteceu com o Aref, em suma, tem uma série de tarefas a feitas do prefeito. Ele não pode esquecer que ele é, hoje, prefeito de São Paulo e, eventualmente, pode ser candidato ao Palácio dos Bandeirantes ou ao Palácio do Planalto. E também pode continuar à frente da prefeitura. Ele foi eleito prefeito de São Paulo.